Muitas vezes parece que tudo desmoronou. As portas se fecharam, os sonhos se apagaram e a esperança se tornou um fio tão frágil que mal conseguimos segurá-lo. Mas Deus nunca perdeu o controle. O que você pensou estar destruído, Ele já está restaurando. O que parecia impossível, Ele já está trazendo à existência. Não é o fim, é um recomeço. E neste vídeo, você vai entender como Deus está trabalhando, mesmo no silêncio, para restaurar tudo aquilo que parecia perdido. Há momentos na vida em que tudo parece se perder. Os sonhos, a paz, as promessas que pareciam certas, e a alma se veste de um silêncio doloroso, como se Deus estivesse distante, mas Ele nunca esteve longe. Nunca abandonou você, porque mesmo no meio do caos, Ele já começou uma obra de restauração que seus olhos ainda não podem ver, pois quando Deus age, Ele transforma cinzas em beleza, lágrimas em testemunhos, dores em milagres, e aquilo que parecia ter sido arrancado para sempre, Ele traz de volta de uma forma ainda mais gloriosa, porque o tempo da restituição chegou e hoje, neste vídeo, você vai entender como Deus está restaurando tudo o que você pensou estar perdido. Às vezes, a vida nos leva a caminhos onde tudo o que resta são ruínas, ruínas de sonhos, de promessas, de uma fé que um dia foi forte, mas agora parece cansada. O coração grita por respostas, mas o silêncio de Deus parece ensurdecedor. No entanto, é justamente nesse cenário que a restauração divina começa. Deus não reconstrói sobre destroços. Ele ergue algo novo sobre o que antes parecia irreparável. Assim como uma cidade devastada pelo tempo e pelas tempestades, que aos olhos humanos parece sem valor, mas quando restaurada, torna-se ainda mais bela do que antes. Deus está trabalhando na sua vida de forma que, no final, tudo será infinitamente melhor do que era. Por isso, escreva nos comentários: eu creio na restauração de Deus, porque declarar isso é tomar posse do que já está sendo feito. O problema é que, muitas vezes, olhamos para a nossa realidade e não conseguimos ver saída. Sentimos que Deus nos esqueceu, que nada vai mudar. Mas olhe para a história de Jó, um homem que perdeu tudo, absolutamente tudo, família, bens, saúde. Ele se viu no ponto mais profundo da dor, mas o que ele não sabia era que Deus já tinha determinado um tempo de restituição para a sua vida. Jó não foi apenas restaurado, mas recebeu em dobro tudo o que perdeu. Isso significa que, enquanto você chora, Deus já decretou sua restauração. Enquanto você sente que está no fim, Deus já escreveu um novo começo. Nada que foi arrancado de você escapou do controle dele. E a pergunta que ecoa no seu coração: será que um dia as coisas vão mudar? Precisa ser substituída por uma certeza: Deus já está mudando tudo. Se você sente isso, declare nos comentários: Deus está agindo na minha vida. Deus trabalha de maneiras que não compreendemos, porque Ele não está preso ao tempo como nós. Somos como alguém em um barco, perdido em um oceano revolto, sem enxergar terra firme. Mas Deus está acima de tudo, vendo a linha do horizonte, sabendo exatamente quando e como nos levar para o lugar da restauração. Ele nunca se atrasa. Isaías 61:3 nos lembra que Ele nos dá óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Você pode estar se sentindo sem forças, mas essa palavra é para você. Deus já separou um óleo de alegria para derramar sobre sua vida. O luto vai acabar, a dor vai passar, a tristeza não é seu destino final. Então, continue assistindo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar algo poderoso sobre como Deus restaura de formas que você nem imagina. E sabe qual é a maior prova de que Deus restaura? Jesus, quando Ele foi crucificado, parecia o fim. O silêncio tomou conta. O desespero atingiu os discípulos. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. O que parecia uma derrota foi, na verdade, a maior vitória da humanidade.
O mesmo Deus que transformou o cenário da cruz em salvação eterna é o Deus que está agindo na sua vida agora. O seu terceiro dia vai chegar. A sua restauração está a caminho. Nada está tão quebrado que Deus não possa consertar. E isso é mais do que uma promessa. É a verdade imutável daquele que não falha. Então, escreva nos comentários: minha vitória já está decretada, porque sua fé ativa o mover de Deus. Agora, entenda isso. Quando Deus restaura, Ele não devolve algo igual. Ele transforma para que seja ainda maior. O que você perdeu não pode ser comparado com o que Deus está preparando. O que parecia um fim, na verdade, era um ajuste para algo muito maior. Se você ainda está aqui, assistindo até agora, é porque essa palavra foi para você. Deus está falando diretamente ao seu coração. Não saia desse vídeo ainda, porque nos próximos instantes eu quero compartilhar algo que pode mudar sua vida completamente. Fique comigo até o final e prepare-se, porque a sua restauração já começou. Muitas vezes, olhamos para as perdas da vida como capítulos encerrados, páginas que nunca mais poderão ser reescritas. O coração se afunda em perguntas sem resposta, e o medo tenta sussurrar que nunca mais seremos os mesmos depois do que perdemos. Mas Deus não reescreve histórias de qualquer jeito. Ele faz algo extraordinário. Lembre-se de José, que foi traído, vendido, injustiçado e esquecido, mas no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou em um lugar que ele jamais imaginaria. Deus não apenas restaurou sua vida, mas fez dele um governador, um instrumento para salvar multidões. O que isso significa para você? Que sua história não terminou, que Deus está preparando algo muito maior do que o que foi tirado de você. Por isso, escreva nos comentários: minha história não acabou, porque essa é a verdade que você precisa declarar sobre sua vida. Talvez você esteja se sentindo como alguém que teve um grande castelo desmoronado diante dos olhos. Você passou anos construindo, investindo tempo, amor, dedicação, e agora tudo parece estar em ruínas. Mas entenda isso: Deus não está apenas reconstruindo seu castelo, Ele está te levando para um lugar ainda mais alto, para um propósito ainda maior. O que parecia ser uma grande perda, na verdade, está abrindo espaço para uma restauração grandiosa. Deus já viu o seu futuro, Ele já preparou o que vem depois dessa fase, e tudo isso faz parte de um plano perfeito. Isaías 43, de 19 diz: eis que faço nova todas as coisas, já está surgindo, vocês não percebem? Deus já começou, mesmo que você ainda não veja. Sabe, há momentos em que Deus permite certas perdas, não para nos destruir, mas para nos reposicionar. Imagine um navegador que está em uma rota errada, achando que está indo para o destino certo. Se ele continuar assim, jamais chegará onde deveria. Às vezes, Deus permite que algumas coisas se percam, porque Ele tem algo muito maior. Mas precisamos estar na rota certa para receber. Você pode não entender agora, mas um dia olhará para trás e verá que tudo fazia parte do processo. Olhe para Davi. Antes de se tornar rei, ele teve que enfrentar perseguições, desertos e traições. Mas cada dificuldade foi parte da jornada que o levou ao trono. Deus está te preparando para algo maior, e o que você perdeu não se compara ao que Ele vai te entregar. Se você crê nisso, declare nos comentários: Deus está me preparando para algo maior. E quando falamos de restauração, precisamos lembrar que Deus não apenas devolve o que foi perdido, mas também cura as feridas que ficaram. Talvez você tenha sido ferido por pessoas que nunca deveriam ter te machucado. Talvez você tenha chorado por algo que ninguém nunca soube. Mas saiba disso: Deus não ignora suas lágrimas. Ele recolhe cada uma e as transforma em testemunho. Salmo 147, 3 diz: Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas.
Deus não apenas restaura o que foi levado, Ele cura o coração ferido pelo processo da perda. Então não saia deste vídeo ainda, porque no próximo trecho eu quero compartilhar algo poderoso que vai te ajudar a entender como Deus age na cura e na restauração da sua alma. Agora pare e reflita, o que Deus já restaurou na sua vida e você nem percebeu. Quantas vezes você pensou que algo era o fim, mas Deus te levantou de novo? Talvez você esteja tão focado no que ainda não voltou, que não percebe as pequenas restaurações que já começaram. O fato de você estar aqui, ouvindo essa palavra, já é um sinal de que Deus está agindo. Se Ele não tivesse um propósito para você, você nem estaria mais aqui, mas você está. Isso significa que ainda há promessas vivas sobre sua vida. O que Deus tem para você não pode ser apagado, adiado ou destruído. Há dores que se escondem tão profundamente no coração que até nós mesmos tentamos ignorá-las. Feridas do passado, traumas que deixaram marcas invisíveis, perdas que silenciaram nossa fé por um tempo. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele enxerga cada lágrima que foi chorada em silêncio, cada angústia que ninguém nunca soube. E Ele não apenas vê, mas age. A restauração de Deus não é superficial, não é apenas devolver algo material, mas curar a alma, transformar a dor em propósito, dar sentido ao que parecia um caos. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez sua noite tenha sido longa, mas sua manhã está chegando. Deus já decretou um novo tempo sobre sua vida. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: minha manhã de alegria está chegando. Porque essa é uma promessa para você. E há algo muito forte que preciso te dizer. Muitas vezes, a maior batalha não está fora, mas dentro de nós. A forma como enxergamos a vida, como interpretamos as perdas, como lidamos com os processos de Deus. Você pode escolher olhar para o que perdeu e se afundar na dor, ou pode decidir confiar que Deus está preparando algo maior. A fé não nega a realidade, mas escolhe enxergar além dela. Lembre-se de quando Pedro estava no meio da tempestade e Jesus o chamou para andar sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele fez o impossível. Mas quando olhou para o vento, começou a afundar. Mateus 14:30. O que você tem olhado? Para a tempestade ou para Jesus? Para a perda ou para a restauração que está vindo? Escolha fixar seus olhos em Deus, porque Ele não falha. Se essa palavra falou com você, escreva: meus olhos estão em Deus, porque isso ativa sua fé. Deus também quer que você entenda que a restauração dele não se baseia no tempo humano. Às vezes, queremos que tudo aconteça rapidamente, mas Deus trabalha no tempo perfeito. Se Ele ainda não restaurou algo, é porque está te preparando para receber. Imagine se Davi tivesse assumido o trono antes da hora. Ele não estaria pronto. Deus permitiu anos de preparação para que ele se tornasse o rei que Israel precisava. E com você não é diferente. Se algo ainda não voltou para a sua vida, não significa que Deus te esqueceu, mas que Ele está organizando tudo para que, quando acontecer, seja permanente, forte e glorioso. Deus não faz nada pela metade. Isaías 60:22 diz: eu sou o Senhor, no tempo certo farei isso acontecer depressa. O tempo dele nunca falha. Se você crê, declare: o tempo de Deus é perfeito na minha vida. Porque sua fé acelera processos espirituais. E agora eu preciso te alertar sobre algo. A restauração de Deus também exige posicionamento. Muitas vezes ficamos esperando Deus agir, mas Ele já nos deu passos para seguir. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja liberar o passado, talvez seja confiar de verdade e parar de tentar resolver tudo sozinho. Jesus perguntou ao paralítico no tanque de Betesda: queres ser curado? João 5:6.
Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Muitas pessoas se acostumam com a dor, com a falta, com o desespero. E Deus está perguntando para você hoje: você realmente quer ser restaurado? Então levante-se em fé, dê o passo que precisa ser dado, abandone o que te prende ao passado. Deus já liberou sua restauração, mas você precisa se posicionar para recebê-la. Se você entendeu essa verdade, declare nos comentários: estou me posicionando para a restauração de Deus. Porque esse é o primeiro passo para viver o que Ele tem para você. E agora eu quero que você pare e pense: o que Deus já começou a restaurar na sua vida? Muitas vezes estamos tão focados no que ainda não aconteceu que não enxergamos os pequenos sinais da restauração divina. Um novo pensamento, uma nova esperança, uma porta que se abriu sem explicação, uma paz que voltou ao coração. Tudo isso já faz parte do agir de Deus. Você não está mais no mesmo lugar de antes. Você já está no processo de restauração. E esse processo não vai parar até que Deus complete tudo o que prometeu. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começou algo em você para deixar pela metade. Então continue assistindo, porque no próximo trecho vou te mostrar algo que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua restauração. Você pode não perceber, mas Deus já está mexendo nos bastidores da sua vida. A restauração de Deus começa antes mesmo de enxergarmos qualquer mudança. É como uma grande construção sendo feita de dentro para fora. O alicerce, que ninguém vê, é formado primeiro para que a estrutura seja forte e inabalável. Deus está construindo algo em você que não pode ser derrubado. O que parecia perdido está sendo restaurado de uma forma que você ainda não imagina. Deus já está alinhando tudo para que sua restauração não seja temporária, mas completa e gloriosa. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Deus já está trabalhando na minha restauração. Porque essa é a verdade que você precisa se lembrar todos os dias. E sabe o que é mais incrível? Deus não precisa de condições favoráveis para restaurar algo. O mundo pode dizer que não há mais jeito, que é impossível recuperar o que foi perdido. Mas Deus não depende de circunstâncias humanas. Quando Lázaro morreu, tudo indicava que era tarde demais. Mas Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Aquele que já estava morto voltou à vida, e todos puderam ver que para Deus não há limites. Talvez a sua esperança tenha morrido. Talvez você tenha se conformado com a perda, mas Deus está te chamando para fora dessa sepultura de tristeza, de desistência, de incredulidade. Não importa há quanto tempo a situação parece sem solução, Deus tem poder para reverter tudo em um instante. Agora eu te pergunto: será que você consegue confiar no processo de Deus, mesmo sem entender? Será que você consegue descansar, sabendo que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece o contrário? A fé verdadeira não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas permanecer firme quando tudo diz que não vai dar certo. Lembre-se dos discípulos no barco, quando o vento e as ondas pareciam levar tudo à destruição. Eles entraram em pânico, mas Jesus estava ali o tempo todo, no controle. E com uma palavra, ele acalmou a tempestade. Marcos 4:39. Deus está no seu barco. Ele está no controle da sua história. Você não vai afundar, porque ele já determinou a sua vitória. Então continue assistindo, porque antes de terminar este vídeo, farei uma oração poderosa por você. Chegou o momento de você tomar posse dessa palavra e declarar sobre a sua vida: Deus está restaurando tudo. Nada foi perdido aos olhos dele. Nada ficou para trás sem um propósito. Tudo o que aconteceu, toda lágrima, toda dor, toda espera,
Deus está transformando em algo muito maior do que você imaginava. Jó não sabia que depois da sua dor viria um tempo de dupla honra. José não sabia que depois da traição e da prisão ele governaria sobre uma nação. E você talvez não saiba ainda tudo o que Deus está preparando, mas pode ter certeza de uma coisa: é maior do que você imagina. Agora quero orar por você. Recebe essa oração em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença para interceder por cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Senhor, há corações quebrados, há sonhos despedaçados, há feridas que só o Teu toque pode curar. Mas eu creio, meu Deus, que Tu és o Deus da restauração, que Tu és aquele que faz novas todas as coisas, que Tu és poderoso para transformar pranto em alegria, para devolver tudo o que foi perdido e para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que se sente sem forças, que pensa que não há mais solução. Que agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ela sinta um renovo vindo dos céus. Que o peso da dor seja tirado, que a paz do Senhor invada esse coração, que a certeza da restauração seja plantada dentro da alma. Eu declaro, em nome de Jesus, que portas serão abertas, que milagres acontecerão, que o que estava destruído será reconstruído com honra e glória. Senhor, fortalece essa pessoa, aumenta a fé dela e faz com que ela veja com os próprios olhos o Teu poder se manifestando. Nós Te louvamos e já Te agradecemos por tudo o que estás fazendo. Em nome de Jesus, amém. Se você também recebe essa oração, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras que edificam e fortalecem sua fé todos os dias. Deus te abençoe e lembre-se, a sua restauração já começou. Nos vemos no próximo vídeo.